Salve, pessoal! Esse ano, os X-Men comemoram 60 anos, pessoal. E para comemorar, a Marvel ela resolveu fazer uma edição comemorativa que faz alusão a uma história que é um verdadeiro marco, um divisor de águas na história dos X-Men. Eu estou falando da edição de X-Men Giant Size número 1. Edição essa, como eu falei para vocês, a Marvel fez uma edição comemorativa e que a Panini está trazendo pra gente, que a gente vai abrir e comentar tudo sobre essas edições aqui pra vocês. Então vem comigo, que hoje o papo vai render. E claro, que não tem como a gente começar esse vídeo, senão, né, pedindo para vocês já chegarem chegando com o dedo no like, se inscreva no canal caso ainda não estejam inscritos e ativa logo o sino para receber sempre avisos quando tiver conteúdo bacana que a gente sempre posta com muito carinho para todos vocês. E vamos logo ao assunto, porque como eu falei para vocês, o assunto hoje vai render. X-Men, 60 anos, pessoal, os mutantes mais amados do mundo pop, criados em 1963 por Stan Lee e Jack Kirby. Eles são uma equipe de jovens naquela época, né, pessoal? Dotados do misterioso fator X nos genes que lhes colocavam na próxima cadeira evolutiva da humanidade, né? Os Homo Superior, como eles mesmos se definiam. E esse fator X concedia poderes especiais. Poderes esses que despertavam geralmente na adolescência e, dependendo do tipo de poder, poderia alterar a aparência do seu portador. Os jovens eles aprendiam a usar seus poderes em uma escola muito especial, cujo professor e dono também era mutante, mas em segredo. E esse cidadão era Charles Xavier, dotado de telepatia, e a escola dele contava inicialmente com a primeira turma, né, os primeiros 5 estudantes, vamos dizer assim. Scott Summers, vulgo Ciclope, com rajadas óticas. Jean Grey, vulgo Garota Marvel, poderes telepáticos e telecinéticos. Robert Drake, vulgo Homem de Gelo, dotado de poderes de criação de gelo e manipulação, né, da temperatura ao seu redor. Warren Worthington III, vulgo o Anjo, dotado de asas, e por tabela, o dom de voar. E Hank McCoy, vulgo Fera, com habilidades acrobáticas, resistência e força sobre-humanas. Treinados para aprender a usar esses poderes, né, e usá-los em prol da paz entre mutantes e aqueles que os temem e odeiam. Ou seja, o resto da humanidade. Essa primeira turma, pessoal, fez história e aqui fica até mesmo uma certa curiosidade, é que nessa época, em 63, pessoal, tanto Stan Lee quanto Jack Kirby já haviam criado boa parte dos super-heróis da Casa das Ideias. Então o próprio Stan Lee veio revelar depois que a origem do conceito dos mutantes ele surgiu assim pela simplesmente falta de opção criativa para justificar novos super seres. Então o que fez Stan Lee e o Jack simplesmente fazer a seguinte pergunta: ah, cara, a gente já botou aranha radioativa, já botou soro de super soldado, bomba atômica, armadura, enfim, já criamos um monte de coisas, e falou assim, e se ele simplesmente já nascesse com esses superpoderes? A partir daí veio justamente a ideia da próxima, vamos dizer, etapa evolutiva, né, e o conceito de Homo Superior, que seria muito, muito bem explorado por vários outros artistas aí, outros autores renomados que fizeram história também à frente dos X-Men. Pessoal, os X-Men, naquela época, quando eles foram criados, e alguns anos depois, eles não vendiam bem. A grande verdade é que eles eram um título relativamente regular e eles nunca participaram do panteão, né, vamos dizer assim, da Marvel. Perdiam em vendas para o Hulk, para Homem-Aranha, Vingadores, Capitão América, enfim, as revistas dos X-Men nunca ultrapassaram essas que eu acabei de falar no quesito vendas e preferência do público, apesar de ter o seu público cativo e tudo mais. Para tentar melhorar isso, eles começaram a botar medalhões, dentre eles Roy Thomas e Dennis O'Neil no roteiro, Neil Adams fazendo os desenhos. E essas histórias, pessoal, eles mesmos comentam que naquela época eles não viram a mudança, mesmo mudando os criadores e tudo, botando gente famosa no meio, eles não perceberam uma melhoria nas vendas. Fato esse que fez com que eles literalmente
cancelassem o título. Tempos depois foram descobrindo, né, que na realidade as ferramentas deles de avaliação de vendas e de sucesso perante o público aqui eram rudimentares. Então eles demoraram aproximadamente 8 meses para perceber que a equipe de criação tinha melhorado as vendas e tinha aumentado também, né, a sua quantidade de fãs. Só que só perceberam isso 8 meses depois. Então Neal Adams já estava fora da Marvel, já era tarde demais. Com isso, pessoal, a Marvel deixou por seu grande público 5 anos sem histórias novas dos X-Men, apenas fazendo republicações, reedições e por aí vai. Só em 1974, 5 anos depois, é que Roy Thomas, atendendo a uma missão, né, do então presidente da Marvel, o Al Landau, que naquela época o Al Landau ele estava de olho no mercado internacional, né, em licenciar os produtos da Marvel para o resto do mundo. E diante disso ele deu uma missão para o Roy Thomas. Ele falou: olha, eu quero que você me monte uma equipe formada preferencialmente por não americanos e por integrantes, tanto da Ásia quanto da Europa, porque fica mais fácil, obviamente, de a gente vender, né, esses títulos usando essa equipe como cartão de visitas para a gente vender e licenciá-los, produtos da Marvel, para o resto do mundo. Com essa missão em mente e com o fato também de que eles já haviam tido aquela experiência de saber que perderam a chance de continuar publicando as histórias dos X-Men com aquela equipe criativa, Neal Adams e tudo mais, então Roy Thomas ele resolveu ressuscitar a franquia dos X-Men. E essa história, pessoal, ela está presente em muitas histórias, muitas entrevistas, né, documentários e principalmente também nesse livro aqui, A História Secreta da Marvel Comics, do Sam Howe. Então vale a pena vocês conferirem, tá? Vale a leitura, tem muitas curiosidades, muita coisa do passado da Marvel, né, da criação dos bastidores, né, da Casa das Ideias. E para ressuscitar a franquia dos X-Men, pessoal, Roy Thomas trouxe um time de peso. Uma geração de novos roteiristas, já vindos aí da era de bronze dos quadrinhos, ou seja, eram fãs de quadrinhos, que resolveram trabalhar no meio, e Roy Thomas resolveu chamar Len Wein para fazer os roteiros, junto com Dave Cockrum nos desenhos. Cockrum, pessoal, que já havia, por sinal, trabalhado na DC, na distinta concorrência, à frente de Superboy e a Legião dos Super-Heróis. E para quem conhece um pouquinho daquele título, ou para quem não conhece também, vai um aviso. São muitos heróis com os poderes mais variados e esdrúxulos que vocês puderem imaginar. E justamente por conta dessa necessidade dele ter que criar muitos personagens com visuais totalmente diferentes, ele tinha um bom acervo de personagens criados dentro de um portfólio. Com base nisso, aí ele abriu essa caderneta para criar os personagens novos. E assim, pessoal, começaram a surgir os conceitos do que seria a nova turma de X-Men, compostos por a keniana Ororo Munroe, né, vulgo Tempestade, poderes climáticos, e que aqui ela era uma mistura de dois personagens que o Dave Cockrum havia criado para a Legião dos Super-Heróis. Trouxe também um russo, Colossus, que o nome inicial era Senhoraço. O alemão Noturno, Nightcrawler, ele veio de um conceito de um personagem obscuro que conceitualmente, né, originalmente ele era um demônio de verdade. E depois virou acrobata católico. Trouxe também o Apache, com poder de super força e resistência. John Prudstar, vulgo Pássaro Trovejante. E claro, ele trouxe também aí um mutante que ficaria eternamente cravado nos corações de todos os fãs, que é o Wolverine. E cuja nacionalidade, obviamente, ajudaria nas vendas, né, no Canadá, que era praticamente o segundo maior consumidor das histórias da Marvel. O mesmo também ocorreria depois com o irlandês voador Banshee e o rebelde, né, japonês com poderes de disparar rajadas de plasma solares. Isto feito, pessoal, estava montado aqui a equipe de X-Men. E com isso foi lançada a Giant Size X-Men número 1 em 1975. Para explodir cabeças. Inicialmente, pessoal, vou mostrar aqui para vocês também como foi que essa história chegou no Brasil. Ela foi adaptada a primeira vez aqui para o Brasil, traduzida, na Super Aventuras Marvel 16, em 1983, pessoal. Com a história, né, a origem dos novos X-Men. Eu vou conciliar aqui a apresentação da história usando uma outra reedição que a Panini já veio trazer na coleção histórica Marvel, os X-Men. Além disso aqui, vocês conseguem encontrar essa história, a história original, numa compilação que saiu pela Salvat, Fabulosos X-Men, segunda Gênese,
Ela aqui conta com o Giant Size X-Men e as edições 94 a 103 da revista X-Men. E a Panini também, ela fez uma compilação, tá, da segunda gênese de X-Men. Dessa vez num formato diferenciado, um formato maior. Formato de luxo. Trazendo mais de 330 páginas aqui, contendo a Giant Size X-Men, as edições 94 até 108 e 110. Ela tem uma edição a mais aqui, que a Salvat. Pessoal, isso aqui eu tenho que agradecer aqui ao meu amigo Alexandre do canal Crônicas Iborianas, que foi ele que me emprestou essas edições. O Alexandre é mais verme do que eu, tem várias versões dessa mesma história, e quando eu falei para ele que eu ia trazer, ia resenhar essa história para vocês, ele falou, cara, mostra lá pro pessoal, que o pessoal vai curtir ver as outras versões dessa história, e o que só ressalta a sua importância, né? E eu vou mostrar a história a partir da coleção histórica Marvel dos X-Men. Eu acho que fica mais fácil de mostrar para vocês, porque no papel couché, com a iluminação aqui, acaba atrapalhando a visualização. O que não acontece com o papel offset, que é o caso dessa aqui. E aqui vamos mostrar aqui a história começando, né, apresentando um a um os novos X-Men sendo cooptados pelo Professor Xavier. Né, o Noturno na Bavária sendo perseguido, Wolverine no Canadá, Banshee na Irlanda, Aurora no Quênia, Solaris no Japão, Colossus na Rússia e Proudstar em Campo Verde, Arizona. Ele reúne e dá logo novos uniformes, tudo aqui concepção artística do Dave Cockrum, e ele reuniu essa equipe, pessoal, justamente para dar a seguinte missão: para resgatar os X-Men originais. Uma nota, tá, pessoal? Aqui, os X-Men originais, eles já não contavam com a presença do Fera, que já havia seguido carreira solo, vamos dizer assim, e estava ali trabalhando em paralelo com o governo, e eu acho que já estava começando a entrar para as aventuras dos Vingadores. E, em compensação, eles contavam com a presença de Lorna Dane, né, vulgo Polaris, com poderes magnéticos, e o irmão do Ciclope, o Alex Summers, vulgo Destrutor. E essa galera toda havia simplesmente desaparecido numa ilha misteriosa chamada Krakoa. Desaparecimento esse que apenas Ciclope conseguiu fugir e voltar para a mansão do Charles Xavier e pedir auxílio para ele. E é através justamente desse auxílio que o Xavier foi atrás desses novos integrantes. E com essa missão, os X-Men, os novos X-Men, partem para a ilha nessa missão de resgate, justamente para descobrir que, devido a experimentos nucleares, a ilha havia adquirido vida própria, consciência própria, e ela se alimentava da energia dos poderes dos mutantes. E é assim que o novo time encontra os veteranos, literalmente presos, inconscientes e tendo a sua energia sugada, até encontrarem justamente a própria ilha, andando, a ilha que vive, a ilha que anda, a ilha que caminha como um homem. A aventura, pessoal, ela acontece de forma protocolar. A nova equipe não havia treinado junto, eles não conheciam, né, o modus operandi, a forma, as suas fraquezas e fortalezas em ação. Então eles basicamente servem para ajudar a liberar os X-Men veteranos, e os X-Men veteranos que dão cabo, vamos dizer assim, ao final, tendo uma revanche com a ilha e literalmente lançam ela no espaço. E ao final da aventura terminamos com todos salvos e a seguinte pergunta, que quem faz inclusive é o próprio Anjo: o que vamos fazer com 13 X-Men? Essa história, ela foi adaptada, né, foi reinterpretada em um tributo a Len Wein e Dave Cockrum, em uma edição especial de aniversário de 48 páginas, capa cartão, com verniz aplicado, como vocês podem bem ver aqui. Tá fazendo alusão aos 60 anos dos mutantes mais adorados do mundo pop. E aqui, meus amigos, nós vamos ver 58 artistas que estavam à frente das histórias dos X-Men fazendo essa reinterpretação, com artes magníficas, pessoal. Dentre eles, ninguém mais, ninguém menos que Alex Ross, Kevin Nolan, Chris Samney, Mark Brooks, Phil Noton, Leinil Franciu, Carlos Gomes, R.B. Silva, os amigos Rod Reis,
Cara, um elenco simplesmente fantástico. E eles literalmente mantiveram o texto do Lee Wen e redesenharam, né, fazendo uma homenagem simplesmente sensacional e imperdível para quem é fã dos X-Men e, por tabela, fã das histórias em quadrinhos americanas. Vou mostrar aqui para vocês algumas páginas para vocês terem uma ideia do trabalho minucioso e da homenagem prestada pela nova geração, né, aos veteranos. Sensacional, né, pessoal? Olha aqui quando é revelada finalmente a verdadeira face da ilha de Krakoa. E essa edição também conta com 2 entrevistas, tá, conduzidas por Jess Harold. E a entrevista primeira que aparece aqui é feita por Christine Valada, que era esposa, né, viúva de Lee Wen, e já está falecido. Seguido pela entrevista com Patty Cochran, viúva também de Dave Cochran, já falecido. E tem uma entrevista com Chris Claremont, que assumiria como diretor assistente logo depois dessa história do Giant Size. Ele começaria a assumir, né, o Lee Wen começaria a passar a tocha para o Chris Claremont, achando que Chris Claremont ficaria nada mais do que 2 anos estourando. Chris Claremont ficou 16 anos e se tornou, até hoje, eu acho que é considerado o melhor roteirista que já passou pelos X-Men. E essa mudança de time gerou um burburinho. A Marvel foi bombardeada com cartas indignadas, obviamente, antes da publicação, porque eles anunciaram que o time ia mudar. Então gerou milhares de cartas reclamando dessa mudança, obviamente antes deles lerem a revista. Porque logo depois da leitura dessa edição, todo mundo ficou embasbacado com a arte, com a apresentação visual desses novos personagens, e todo mundo queria saber, afinal de contas, mais sobre os novos integrantes. Ou seja, se vocês acham que o Nerdola foi inventado agora, não, já existia desde aquela época, tá, pessoal? Isso é relatado, inclusive, num vídeo no canal da Marvel no YouTube, pelo próprio Chris Claremont. E essa capa, né, icônica, feita por Dave Cochran, ela já foi homenageada, marcou a geração naquela época e marca até hoje. Ela é homenageada até hoje, dentro e fora da Marvel. Já ganhou versões 3D, já foi homenageada dentro dos próprios títulos dos Mutantes. Geralmente os Grand Size, edições anuais, trazem uma releitura dessa capa. Os Vingadores aqui também já homenagearam. Guerras nas Estrelas, Guardiões da Galáxia, Power Rangers, todo mundo, pessoal, já fez uma capa estilo Giant Size de Dave Cochran. E para variar, com o tempo, essa história ela foi lançada 45 anos atrás. Ela já foi vítima dos famosos retcons da Marvel. Em um retcon polêmico, por sinal, foi relançada depois uma história chamada Gênese Mortal, escrita por Ed Brubaker, e que mostrou que o Charles Xavier, antes de chamar o time internacional, né, dos X-Men, ele havia mandado um outro grupo de jovens, ainda mais jovens e destreinados mutantes, que eles simplesmente foram dados como mortos durante a missão. E que tiveram como sobreviventes um irmão secreto do Ciclope, chamado de Vulcano, e também um outro mutante chamado Darwin. E a própria ilha de Krakoa, atualmente, ela já foi reaproveitada num novo run, né, numa nova fase, encabeçada aqui por Jonathan Hickman, que começou com a saga Dinastia X, aonde Krakoa é um novo lar dos mutantes. E preciso dizer para vocês, né, pessoal, os X-Men, a partir dessa edição, virou uma franquia de sucesso. Chris Claremont se tornou o maior roteirista, que em parceria com outros grandes artistas fizeram história, bateram recordes de venda, crítica, sucesso com o público, expandiram a franquia dos X-Men, criaram subgrupos como X-Factor, os Novos Mutantes, X-Force, Excalibur, e viraram literalmente a franquia mais importante da Marvel durante os anos 90 e início dos anos 2000. Criando literalmente uma nação mutante, né? Um elenco que eu brinco que na época era praticamente metade dos elencos de super-heróis da Marvel, né? E que
As sagas que aconteciam com os X-Men ditavam os rumos da Casa das Ideias naquela época. E eu vou deixar a pergunta aqui para vocês responderem nos comentários. Qual foi a revista que vocês conheceram essa história fantástica da segunda gênese dos X-Men? Comentem aí, aproveitem. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Já deixa logo o like, se inscreve no canal, caso ainda não esteja inscrito, e ativa o sino também. Quer ajudar ainda mais o canal? Se você gostou do gibi resenhado aqui, eu vou deixar o link na descrição. Dessa forma vocês adquirem com um preço bem bacana na Amazon e ajuda o canal também. E aguardem que aqui no canal vai ter mais conteúdo sobre os mutantes da Marvel. Até mesmo porque tem uns lançamentos aí que eu já tô olhando, já tô mirando e que eu pretendo resenhar e trazer aqui para vocês. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês se cuidem e até a próxima, pessoal.